diz Orrit. 13. Os 10 dias que abalaram o mundo. Capítulo 12. O Congresso Camponês. A 18 de novembro, a neve começou a cair. Quando acordei, as saliências das janelas estavam cobertas por alvo lençol de gelo. Os flocos que se desprendiam do céu eram tão espessos, que não se via nada à distância de 10 passos. Denso manto branco cobria as ruas e os campos. Num abrir e fechar de olhos, a cidade sombria e triste ficou de deslumbrante alvura. Os carros de aluguel pareciam trenós deslizando sobre ruas salpicadas de cristais de neve, apesar da revolução, apesar de toda a Rússia estar dando um salto no escuro. Com o aparecimento da neve, a alegria invadiu a cidade. Todos sorriam. Os homens, nas ruas, estendiam alegremente as mãos para colher os flocos de algodão gelado. A cor cinzenta já não existia mais. E, sobre o espelho branco da neve, só apareciam o dourado e as cores vivas das flechas e das cúpulas. O contraste dava a impressão de que seu esplendor asiático havia aumentado. Mais ou menos ao meio-dia, o sol surgiu, pálido e frio. O reumatismo dos meses chuvosos desapareceu como por encanto. A vida da cidade animou-se. E a própria revolução começou a andar mais depressa. Uma noite, entrei num traktir, pequena hospedaria situada em frente ao Smolny. Esse lugar barulhento, de teto baixo, era chamado a cabana do pai Tomás. Os guardas vermelhos que o frequentavam aglomeravam-se em volta de pequenas mesas, cobertas por toalhas cheias de nódoas, em frente a enormes bules de chá de louça barata. A fumaça dos seus cigarros invadia toda a sala. Os caixeiros corriam de uma mesa para outra gritando: "Seipe chás! Seipe chás! Espere um instante! Espere um instante!" Num canto, um homem fardado, com galões de capitão, tentou falar aos presentes. Suas palavras, porém, eram interrompidas pelos apartes. "Vocês são verdadeiros assassinos!" gritava. "Vocês, nas ruas, fuzilam seus próprios irmãos." "Quando foi isso?" indagou um operário. "Domingo passado, quando os Junkers, mas eles não atiraram primeiro." Um dos homens apontou para o braço, que pendia na tipóia. "Eis aqui uma lembrança desses bandidos." Então, o capitão gritou a plenos pulmões: "Vocês deviam ter ficado neutros. Com que direito querem derrubar o governo legal? E Lenin, quem é? Um agente dos alemães? Você é um contra-revolucionário, um provocador!" gritou alguém. Depois que a algazarra abrandou, o capitão levantou-se novamente. "Pois bem", disse. "Vocês falam como se fossem o povo russo. Mas vocês não são o povo. Os camponeses, sim é que o são. Esperem que os camponeses, é claro que sim." gritaram. "Esperaremos pelos camponeses. Já sabemos o que vão dizer. São trabalhadores como nós. Realmente, tudo dependia dos camponeses, que, apesar de politicamente atrasados, tinham ideias próprias e representavam nada menos de 80% da população. A influência dos bolcheviques no campo era relativamente fraca. E, sem seu apoio, o proletariado industrial não poderia instaurar sua ditadura. O partido tradicionalmente influente no campo era o Partido Socialista Revolucionário. Entre os partidos que apoiavam o governo soviético, só a ala esquerda do movimento revolucionário podia, logicamente, considerar-se herdeira da direção das massas camponesas. Para o proletariado organizado das cidades, o apoio do campo era indispensável. O Smolny compreendia tudo isso. Tanto assim que, depois do decreto sobre a terra, um dos primeiros atos do TSIC foi convocar um congresso camponês. Alguns dias depois apareceu o regulamento dos comitês agrários das pequenas regiões, os VOLOPs, explicando, de maneira bem simples, a significação da revolução bolchevique do novo governo. No dia 16 de novembro, Lenin e Miliutin redigiram um boletim de instruções destinado aos delegados das províncias. Depois de impresso, esse boletim foi distribuído aos milhares, em todas as aldeias da Rússia. 1. Assim que chegar à província designada, o delegado deverá convocar uma reunião do Comitê Executivo dos Sovietes.
Nessa reunião, depois de ler a legislação agrária, deve propor a convocação de uma assembleia plenária dos sovietes de distritos e de província. 2. O delegado deve pôr-se a par da marcha da Revolução Agrária de acordo com o seguinte formulário. A. Os domínios dos senhores da terra foram confiscados. Em que distritos? B. Quem administra as terras confiscadas? Os comitês agrários, ou os antigos proprietários? C. Os instrumentos agrícolas e o gado, que destino tiveram? 3. A superfície semeada pelos camponeses aumentou? 4. Que rendimento total calculam para esta província? 5. O delegado deve explicar que os camponeses, depois de tomarem posse da terra, devem fazer todo o possível para aumentar as colheitas e remeter o trigo com a maior rapidez possível às cidades. De outro modo, não será possível evitar a fome. 6. Que medidas foram ou vão ser postas em prática para colocar definitivamente as terras sob o controle dos comitês agrários das aldeias e dos distritos, ou dos sovietes? 7. Aconselhamos que as propriedades mais bem equipadas em instrumentos agrícolas sejam postas à disposição dos sovietes de assalariados agrícolas, sob a direção de agrônomos competentes. A efervescência aumentava em todas as aldeias e povoados, não só em virtude do decreto sobre a divisão da terra, como também em consequência da chegada de milhares de camponeses soldados, que traziam consigo o espírito revolucionário das trincheiras. Foram eles que saudaram com entusiasmo a convocação do Congresso Camponês. Operando como antigo TSIC em relação ao segundo Congresso dos Sovietes dos Operários e Camponeses, o Comitê Executivo dos Sovietes dos Camponeses procurou impedir a realização do Congresso Camponês convocado pelos MOLNI. Por último, verificando que seus esforços eram inúteis, começou a expedir telegramas, ordenando a eleição de deputados conservadores. Além disso, para semear confusão, espalhou o boato de que o Congresso seria realizado em Mogilev. Alguns delegados, de fato, foram parar nessa cidade. Mas, apesar de todas as manobras do Comitê Executivo, no dia 23 de novembro, mais de 400 delegados já estavam em Petrógrado, realizando as reuniões preparatórias dos partidos. A primeira sessão do Congresso foi realizada na Sala Alexandre, da Duma. Na primeira votação, verificou-se que mais da metade dos delegados apoiava a ala esquerda dos socialistas revolucionários. Os bolcheviques só contavam com um quinto dos votos. A ala direita dos socialistas revolucionários possuía a quarta parte. Mas todos os delegados estavam contra o antigo comitê executivo, dominado por Avksentiev, Tchaikovsky e Piechekov. O grande salão, completamente cheio, estremecia a todo momento com os gritos e as ovações. Os delegados, divididos em grupos, discutiam e hostilizavam-se continuamente. Na ala direita do Congresso, brilhavam galões de oficiais e as longas barbas patriarcais dos velhos camponeses ricos. No centro, alguns camponeses, suboficiais e soldados. Ali estava a jovem geração que conhecia a guerra. E, nas tribunas, apinhavam-se milhares de operários russos, que não haviam ainda perdido completamente as características e os sentimentos camponeses das suas aldeias natais. O Comitê Executivo, ao contrário do antigo TSIC, quando abriu os trabalhos, declarou que o Congresso não era oficial, e que o oficial seria realizado a 13 de dezembro. Debaixo de uma tempestade de aplausos e de protestos violentos, o representante do Comitê Executivo declarou ainda que o Congresso em realização naquele momento era apenas uma conferência extraordinária. Mas a conferência extraordinária demonstrou, imediatamente, que não concordava com o Comitê Executivo, pois elegeu Maria Spiridonova, dirigente dos socialistas revolucionários da esquerda, para presidir os trabalhos. A primeira sessão, num ambiente de discussões agitadas e violentas, ocupou-se unicamente da questão dos mandatos. Procurou-se resolver, preliminarmente, se os delegados dos pequenos povoados teriam assento no Congresso. Ficou afinal resolvido que não só os delegados das províncias, como os delegados dos povoados, teriam seus mandatos reconhecidos.
O Congresso mostrou-se, assim, partidário da mais ampla representação possível, como, aliás, já havia acontecido anteriormente no Congresso dos Sovietes dos Deputados Operários e Soldados. Diante dessa resolução, aprovada por esmagadora maioria, o antigo Comitê Executivo, em desacordo com ela, retirou-se da sala. Logo no início dos trabalhos, verificou-se, também, que os delegados, na sua maioria, eram hostis ao novo governo dos comissários do povo. Zinoviev, quando quis falar em nome dos bolcheviques, foi vaiado. Os presentes começaram a gritar de tal modo, que ele, depois de algumas tentativas, resolveu desistir. Quando Zinoviev abandonou a tribuna, no meio da hilaridade quase geral, um delegado mais exaltado gritou bem alto: "Vejam só que comissário do povo!" Nazariev, presente ao Congresso como delegado de província, disse no seu discurso: "Nós, socialistas revolucionários da esquerda, não reconheceremos o novo poder como um governo de operários e camponeses, enquanto os camponeses dele não participarem. Provisoriamente, esse governo é apenas uma ditadura operária. Eis porque, mais uma vez, propomos a formação de um novo governo que de fato represente, democraticamente, a maioria do povo, os operários e os camponeses." Os delegados reacionários, aproveitando-se do estado de espírito da Assembleia, procuraram incompatibilizar completamente o governo com o Congresso, declarando que o Conselho dos Comissários do Povo, no caso de o Congresso não se submeter à sua vontade, estava disposto a dissolvê-lo violentamente. A declaração produziu o efeito desejado. A indignação contra o governo aumentou ainda mais. No terceiro dia, quando menos se esperava, Lenin surgiu repentinamente no alto da tribuna. Durante 10 minutos, ouviu-se uma grita ensurdecedora: "Fora! Não queremos ouvir discursos dos comissários do povo. Não reconhecemos esse governo." Lenin, de pé, absolutamente calmo, inteiramente senhor de si, com as mãos fortemente apoiadas no parapeito da tribuna, observava atentamente os presentes com seus olhos inteligentes. Afinal, a agitação começou a abrandar. Só a ala direita continuava gritando. Lenin, então, começou com voz firme: "Não estou aqui como membro do Conselho dos Comissários do Povo." Como a gritaria recomeçasse, deteve-se, para logo continuar: "Estou aqui na qualidade de membro do Partido Bolchevique, com mandato regular neste Congresso." E exibiu seu mandato, de maneira que todos o pudessem ver. Ninguém, entretanto, pode negar, continuou com a mesma voz serena e firme, que o atual governo da Rússia é formado pelo Partido Bolchevique. Foi obrigado a fazer nova pausa. Por isso, praticamente, tudo dá no mesmo. Suas últimas palavras levantaram uma tempestade de gritos e protestos da bancada da direita. Mas o centro e a ala esquerda, já curiosos, restabeleceram o silêncio. A argumentação de Lenin foi simples: "Companheiros, desejo que os camponeses aqui representados respondam com a maior franqueza a uma pergunta. Depois de já termos confiscado as terras dos senhores, depois de já termos dividido as terras entre os camponeses, serão agora capazes de impedir que o proletariado industrial tome conta das fábricas? A guerra atual é uma guerra entre classes. Os camponeses lutam contra os proprietários das terras e os operários contra os capitalistas industriais. Os camponeses desejam, porventura, dividir as forças do proletariado. Que posição este Congresso, onde estão representados os camponeses de toda a Rússia, irá tomar em face dessa situação? O Partido Bolchevique é o partido do proletariado. É o partido do proletariado rural e do proletariado industrial. Nós, bolcheviques, apoiamos os sovietes, tanto os sovietes dos camponeses como os sovietes dos operários e dos soldados. O governo atual é um governo desses sovietes. Já convidamos os sovietes de camponeses a ocuparem o lugar que lhes cabe no novo governo. Convidamos, também, a ala esquerda do Partido Socialista Revolucionário a se fazer representar no Conselho dos Comissários do Povo. Os sovietes representam a vontade popular, a vontade dos operários das fábricas e das minas, a vontade dos trabalhadores dos campos.
os que lutam contra os sovietes, os que procuram destruí-los são elementos antidemocráticos e contra-revolucionários. Aproveito a ocasião, camaradas socialistas revolucionários da direita e senhores cadetes, para preveni-los de que não deixaremos a Assembleia Constituinte tentar destruir os sovietes. Chamado a toda pressa pelo Comitê Executivo, Chernov apareceu em Mogilev, na tarde de 25 de novembro. 2 meses antes era tido como revolucionário extremado e gozava de imensa popularidade entre os camponeses. Mas, agora, vinha a toda pressa com a missão de evitar que o Congresso continuasse a inclinar-se para a esquerda. Logo ao chegar, Chernov foi preso e conduzido ao Smolny. Mas, depois de ligeira palestra, puseram-no em liberdade. Uma vez solto, Chernov procurou convencer o Comitê Executivo de que havia errado, abandonando o Congresso. Seus membros acabaram se comprometendo a voltar. Chernov entrou no Congresso ao lado deles. Foi recebido com uma tempestade de aplausos da maioria e de vaias dos bolcheviques. Camaradas! Estive ausente, tomando parte na conferência do 12º Exército, para promover a convocação de um congresso de delegados camponeses do exército que combate no setor ocidental. Por esse motivo, ainda não estou a par da insurreição que aqui acaba de se realizar. Zinoviev levantou-se e gritou. Sim. Ele esteve ausente, mas só por alguns minutos. Violento tumulto. Gritos. Abaixo os bolcheviques. Chernov continuou. Preciso desmentir categoricamente os que afirmam que ajudei a preparação militar de um ataque a Petrógrado. Essa acusação não tem nenhum fundamento. É inteiramente falsa. Em que se baseia essa acusação? Exijo uma prova. Zinoviev. O Izvestia e o Dielo Naroda, seu próprio jornal. Eis a prova. A volumosa face de Chernov, com seus pequenos olhos, com a cabeleira solta ao vento e a barba desgrenhada, ficou escarlate de raiva. Mas, dominando-se, prosseguiu. Afirmo, mais uma vez, que desconheço, completamente, tudo o que se passou aqui e que nunca dirigi qualquer exército a não ser este, e apontou para os delegados camponeses, que está aqui presente, em grande parte, por minha causa. Risos e gritos. Muito bem. Assim que cheguei, compareci ao Smolny. Lá não me fizeram qualquer acusação dessa espécie e, depois de ligeira palestra, saí. Eis tudo. Quem será agora capaz de, novamente, me acusar? Formidável tumulto na Assembleia. Os bolcheviques e vários socialistas revolucionários da esquerda, de pé, gritavam, com os punhos cerrados, ameaçando, enquanto o resto da assistência pedia silêncio, gritando mais alto ainda. Isto aqui não é uma sessão. Que escândalo! Gritou Chernov. E saiu da sala. A sessão foi suspensa. Discutia-se, agora, a questão da situação do Comitê Executivo, como órgão legalmente eleito pelo Congresso anterior. Ele havia declarado que o Congresso ali reunido era uma simples conferência extraordinária, a fim de impedir a eleição do novo Comitê Executivo. Mas essa declaração constituía uma arma de 2 gumes. De fato, a ala esquerda dos socialistas revolucionários resolveu que, se o Congresso não possuía poderes para eleger um novo comitê executivo, o antigo não podia também ter qualquer autoridade sobre aquele. Na reunião de 25 de novembro, foi resolvido que os poderes do Comitê Executivo passariam a ser exercidos pela Conferência Extraordinária e que só os membros do Executivo teriam direito a voto. Mas, no dia seguinte, apesar da enérgica oposição dos bolcheviques, foi aprovada uma emenda estendendo o direito de voto a todos os membros do Comitê Executivo, independentemente de sua condição de delegados eleitos ou de simples membros do Executivo. A discussão sobre a questão agrária realizou-se no dia 27. Nesse dia, manifestaram-se nitidamente as diferenças entre o programa agrário bolchevique e o dos socialistas revolucionários da esquerda. Em nome da ala esquerda do Partido Socialista Revolucionário, Kolchinsky expôs, resumidamente, a história da questão agrária, através das várias fases da Revolução.
O primeiro Congresso dos Sovietes dos Camponeses, disse ele, aprovou a imediata divisão das terras entre os camponeses, mediante a sua entrega aos comitês agrários. Mas os dirigentes da Revolução e os burgueses no governo impediram que a questão fosse definitivamente resolvida antes da convocação da Assembleia Constituinte. No segundo período da Revolução, no período dos compromissos, o fato mais importante foi a entrada de Chernov para o governo. Os camponeses, nesse momento, julgaram que a questão agrária ia ser, afinal, resolvida praticamente. Mas, não obstante o primeiro Congresso declarar, categoricamente, que a terra deveria ser entregue aos comitês agrários, os elementos reacionários e conciliadores do Comitê Executivo impediram a realização prática dessa decisão. Em consequência da demora, os camponeses, cansados de esperar, vendo que suas aspirações não eram satisfeitas, começaram a manifestar impaciência por meio de uma série de atos violentos. Compreendendo o verdadeiro significado da revolução, resolveram transformar as promessas, as palavras, em realidade. Os acontecimentos destes últimos tempos, continuou o orador, não são uma simples aventura bolchevique, um pequeno mutim, mas um verdadeiro levante popular, que conta com o apoio e a simpatia de toda a Rússia. A posição dos bolcheviques em relação ao problema da terra é, em suas linhas gerais, justa. É mesmo a única posição possível. Mas os bolcheviques erraram profundamente quando disseram que os camponeses deviam tomar a terra por iniciativa própria. Os bolcheviques há muito tempo vêm dizendo que os camponeses devem tomar as terras por meio de uma ação revolucionária das massas. Ora, isto é preconizar anarquia. A entrega da terra aos comitês agrários pode ser realizada pacífica e ordenadamente. Os bolcheviques preocupam-se, unicamente, em resolver as coisas o mais depressa possível. Não procuram averiguar qual a melhor maneira de resolver os problemas. O decreto sobre a terra, promulgado pelo Congresso dos Sovietes, e as decisões do primeiro Congresso camponês são, em última análise, perfeitamente iguais. Por que motivo o novo governo não adotou as diretrizes tânticas desse Congresso? Pela razão seguinte. O Conselho dos Comissários do Povo queria resolver a questão da terra antes da convocação da Assembleia Constituinte. O governo, naturalmente, compreendeu que era preciso fazer alguma coisa, na prática. Mas não refletiu quando aceitou as regras estabelecidas pelos comitês agrários. Em virtude disso é que surgiu a seguinte situação contraditória. Enquanto o decreto do Conselho dos Comissários do Povo estabelece a abolição da propriedade privada, o regulamento criado pelos comitês agrários está baseado, justamente, na propriedade privada. De qualquer forma, nada se perdeu, porque os comitês agrários não dão a menor importância às decisões do governo soviético e só levam à prática o que resolvem por si mesmos. E o que os comitês resolvem é a expressão da vontade da imensa maioria dos camponeses. Os comitês agrários não procuram resolver as coisas dentro de determinadas normas legislativas. Essas normas serão estabelecidas pela Assembleia Constituinte. Poderá ela, porém, atender às reivindicações camponesas. O futuro o dirá. Estamos convictos de que a decisão revolucionária obrigará a Assembleia Constituinte a resolver a questão da terra em harmonia com os desejos dos camponeses. A Assembleia Constituinte não terá coragem de passar por cima da vontade popular. Lenin pediu a palavra, sendo ouvido, desta vez, com a maior atenção. Neste momento, está em jogo não só a questão da terra, mas o problema da revolução social. E esse problema não se limita à Rússia. É um problema de importância mundial. A questão da terra não pode ser separada das demais questões da revolução social. Para confiscarmos a terra, teremos de vencer não só a resistência dos proprietários russos, como a resistência do capital estrangeiro, porque os proprietários estão ligados a ele, através dos bancos. O regime da propriedade territorial na Rússia baseava-se na mais terrível exploração dos camponeses. Confiscando as terras dos grandes proprietários feudais, os camponeses realizaram o mais importante ato da nossa revolução. Para provarmos isto basta examinar as etapas percorridas pela Revolução.
Na primeira etapa, a autocracia, o poder da indústria capitalista e dos grandes proprietários, cujos interesses estão intimamente ligados, foi derrubada. Na segunda, os sovietes consolidam-se. É nesta etapa que se firma um compromisso político com a burguesia. Os socialistas revolucionários da esquerda erraram porque não se opuseram a esse acordo. E, para justificar sua atitude, disseram que, nesse momento, a consciência revolucionária das massas era ainda muito débil. Ora, se fôssemos esperar que todos os homens atingissem o mesmo grau de consciência para só depois disso lutar pelo socialismo, teríamos de esperar uns 500 anos para começar a luta. O partido político do proletariado é a vanguarda da classe operária e, como vanguarda das massas, deve, ao contrário, lutar para arrastar essas massas atrás de si. Para tanto, os sovietes devem ser utilizados como instrumentos de iniciativa revolucionária. Mas, para dirigir os vacilantes, para arrastá-los, é preciso que os socialistas revolucionários da esquerda deixem de vacilar. De julho para cá, as massas populares começaram a romper com os conciliadores. Apesar disso, a esquerda revolucionária ainda estende a mão a Viksentiev. Conservar os compromissos é matar a revolução. Firmar acordos com a burguesia é trair a revolução. Não precisamos de entendimentos ou de compromissos com a burguesia. Precisamos, sim, esmagar completamente o poder burguês. O Partido Bolchevique não repudiou seu programa quando aceitou os regulamentos elaborados pelos comitês agrários, porque esses regulamentos não implicam a conservação da propriedade privada. Queremos encarnar, na prática, a vontade popular. Queremos ser os executores da vontade do povo, porque, de outro modo, não poderemos fundir, num só bloco, todos os elementos da revolução social. Já convidamos os socialistas revolucionários a ingressar no novo governo. Novamente lhes fazemos o mesmo convite. Só estabelecemos uma condição. Exigimos que os socialistas revolucionários da esquerda rompam, definitivamente, com os elementos vacilantes do seu partido. Os socialistas revolucionários precisam romper com seu passado e olhar para a frente. O orador que me precedeu disse que as decisões da Assembleia Constituinte serão determinadas pela pressão revolucionária das massas. Concordamos. Mas achamos que é preciso apresentar a questão da seguinte maneira: camponeses, confiem na pressão revolucionária, mas não esqueçam nunca que em suas mãos há um fuzil. Em seguida, Lenin leu o seguinte projeto, elaborado pelos bolcheviques. O Congresso Camponês aprova, por unanimidade, e sem qualquer restrição, o decreto sobre a terra que foi promulgado a 8 de novembro último pelo Conselho dos Comissários do Povo, na qualidade de governo provisório operário e camponês da República Russa, reconhecido pelo Congresso Pan-Russo dos Deputados Operários e Camponeses. O Congresso Camponês declara que está disposto a lutar sem a menor vacilação e com todas as suas forças para fazer aplicar na prática o decreto sobre a terra. Ao mesmo tempo, aconselha todos os camponeses não só a apoiá-lo, como a aplicá-lo na prática, por si mesmos, sem perda de um minuto. Aconselha também todos os camponeses a eleger para os cargos importantes unicamente pessoas que já tenham demonstrado, não por palavras, mas através de atos, sua capacidade de lutar com a maior abnegação pelos interesses dos camponeses contra toda a resistência dos grandes proprietários, dos capitalistas e de todos os seus lacaios e defensores. O Congresso Camponês declara também estar convencido de que as decisões do decreto sobre a terra só poderão ser definitivamente asseguradas com a vitória da Revolução Proletária Socialista iniciada a 7 de novembro. Só a vitória dessa revolução poderá assegurar a divisão de terras entre os camponeses, o confisco das máquinas agrícolas e a defesa dos interesses de todos os assalariados agrícolas, através da abolição imediata e definitiva do sistema de escravidão capitalista, com a distribuição racional e regular dos produtos da agricultura e da indústria por todas as diferentes regiões do país, entre seus habitantes, através da nacionalização dos bancos, condição indispensável para que a terra se transforme, efetivamente, em propriedade coletiva, e da ajuda sistemática à agricultura, aos trabalhadores, aos explorados, etc., por parte do Estado.
Por todos esses motivos, o Congresso Camponês, ao mesmo tempo que se declara inteiramente solidário com a Revolução Socialista de 7 de novembro, afirma sua vontade de lutar, com a maior energia e sem vacilações, em prol da aplicação das medidas necessárias à transformação socialista da Rússia. Sem a mais estreita união dos trabalhadores explorados do campo com a classe operária e com o proletariado de todos os países, a Revolução Socialista não poderá vencer, nem o decreto sobre a terra poderá ser aplicado integralmente. De agora em diante, toda a organização do Estado, na Rússia, será erguida na base desta estreita união. Essa união das massas exploradas do campo com a classe operária e o proletariado de todos os países garante a vitória do socialismo no mundo inteiro, desde que se exclua toda tentativa, direta ou indireta, clara ou disfarçada, de colaboração com a burguesia ou com seus políticos influentes. Os reacionários do Comitê Executivo já não tinham mais coragem para manifestar abertamente suas opiniões. Chernov, entretanto, falou várias vezes. E foi tão hábil, tão modesto e tão imparcial nos seus discursos, que conquistou simpatias, chegando a ser eleito membro do Comitê Executivo. Na noite seguinte, a mesa recebeu um requerimento anônimo, solicitando a indicação de Chernov para a presidência honorária do Congresso. O presidente Ustinov leu o requerimento em voz alta. Mal havia terminado, Zinoviev ergueu-se para protestar, denunciando o pedido como uma manobra do antigo Comitê Executivo a fim de apoderar-se da direção do Congresso. A Assembleia transformou-se imediatamente num oceano encapelado de braços erguidos e de fisionomias deformadas pela cólera. Chernov, apesar de tudo, ainda era muito popular. Os debates a respeito da questão agrária e do projeto de resolução apresentado por Lenin foram muito agitados. Por 2 vezes os bolcheviques quiseram abandonar o Congresso. Mas seus chefes não os deixaram sair. Nesse momento, tive a impressão de que o Congresso falhara em suas finalidades. Não se sabia, entretanto, que, naquele mesmo instante, no Smolny, realizava-se uma reunião secreta, da qual participavam representantes bolcheviques e socialistas revolucionários. Os socialistas revolucionários da esquerda, a princípio, exigiram a formação de um governo com a participação de todos os partidos socialistas, representados ou não nos sovietes. Esse governo ficaria subordinado a um conselho de comissários do povo, formado por todas as organizações de operários e soldados, pelas organizações camponesas, pelas dumas municipais e zienstvos. Lenin e Trotsky seriam afastados. O Comitê Militar Revolucionário e todos os demais órgãos de repressão deveriam ser imediatamente dissolvidos. Só na manhã de quarta-feira, dia 28 de novembro, depois de violenta discussão que durou a noite inteira, chegou-se a um acordo. Ficou resolvido que se juntariam aos 108 membros do TSIC 108 delegados do Congresso Camponês, eleitos por representação proporcional, 100 delegados eleitos diretamente pelo Exército e pela Marinha, 50 como representantes dos sindicatos, 35 dos sindicatos pan-russos, 10 dos ferroviários e 5 dos empregados dos correios e telégrafos. Dessa maneira, as dumas e os zienstvos não indicavam delegados. Lenin e Trotsky permaneciam no governo, e o Comitê Militar Revolucionário continuava a existir. As sessões do Congresso foram transferidas para a Escola Imperial de Direito, na Rua Fontanka, número 6, transformada agora em sede do Comitê Executivo dos Sovietes dos Camponeses. No anfiteatro da escola, reunia-se, à tarde, a Assembleia dos Delegados. Numa sala contígua, o Comitê Executivo, depois de retirar-se da Assembleia, realizava uma sessão de caráter oficioso, com a presença de alguns delegados dos grupos descontentes e dos antigos comitês do Exército. Chernov acompanhava com a maior atenção os debates nas duas assembleias, indo e vindo de uma parte à outra. Já sabia que os bolcheviques e socialistas revolucionários estavam negociando, mas ignorava, ainda, que esse acordo já estava firmado. Por isso, falando perante a Assembleia Oficiosa do Comitê Executivo, disse o seguinte:
Hoje, quando todo mundo é partidário de um governo pan-socialista, convém lembrar que o primeiro ministério não foi um governo de coalizão, pois só continha um socialista. Esse único socialista era Kerensky. A princípio, o governo foi popular. Hoje, entretanto, acusa-se Kerensky. Mas é preciso não esquecer que ele foi elevado ao poder pelos sovietes e pelas massas populares. Como se explica essa mudança de atitude em relação a Kerensky? Os selvagens adoram seus deuses, mas fazem-lhes pedidos. E, quando não são atendidos, atiram as divindades por terra. É isto que acontece entre nós. Ontem, Kerensky. Hoje, Lenin e Trotsky. Amanhã, outros. Aconselhamos Kerensky a abandonar o poder. Damos, agora, o mesmo conselho aos bolcheviques. Kerensky aceitou. Acaba de se demitir do cargo de primeiro-ministro. Mas os bolcheviques teimam. Conservam-se ainda no poder, apesar de não saberem como exercê-lo. O destino da Rússia já está traçado. A vitória ou a derrota dos bolcheviques não irá modificá-lo. Os povos que vivem na Rússia sabem o que querem. E já começam a agir por si sós. Os camponeses salvarão a Rússia. Justamente nesse momento, Ustinov, na sala da Grande Assembleia, anunciou que acabava de ser firmado um acordo entre o Congresso Camponês e os Molny. A sala inteira vibrou de entusiasmo e alegria. De repente, surgiu Chernov e pediu a palavra. Acabo de saber, neste instante, começou, que se está combinando um acordo entre o Congresso Camponês e os Molny. Mas esse acordo será ilegal, porque o verdadeiro Congresso dos Sovietes dos Camponeses só se reúne na próxima semana. Além disto, devo prevenir a todos vocês que os bolcheviques nunca aceitarão as exigências deste Congresso. Enorme gargalhada cortou-lhe a palavra. Chernov, compreendendo a situação, desceu da tribuna e retirou-se da sala, levando consigo sua popularidade. Já anoitecia quando, na quinta-feira, 29 de novembro, o Congresso se reuniu em sessão extraordinária. A Assembleia tinha aspecto festivo. Em todos os rostos, sorrisos. Discutiram-se, rapidamente, as questões da ordem do dia que não haviam sido ainda aprovadas na reunião anterior. Em seguida, o velho Natanson, antigo militante dos socialistas revolucionários da esquerda, com sua longa barba branca, tremendo, com a voz pouco firme e os olhos rasos de água, começou a ler a ata do casamento do soviete dos camponeses com o soviete dos operários e soldados. E, sempre que, no decorrer da leitura, Natanson pronunciava a palavra União, a Assembleia aplaudia em delírio. Já no fim da sessão, Ustinov anunciou a chegada de uma delegação dos Molny, em companhia de representantes do Exército Vermelho. A delegação entrou na sala debaixo de aplausos entusiásticos. Primeiro um operário, depois um soldado e um marinheiro subiram à tribuna, para saudar o Congresso. Em seguida, Boris Reinstein, delegado do Partido Operário Socialista dos Estados Unidos, usou da palavra. O dia de hoje, disse, dia em que o Congresso dos Camponeses se une ao Soviete dos Deputados Operários e Soldados, é um dos maiores dias da Revolução. Em Paris, em Londres, no mundo inteiro e além do oceano, em Nova York, estes acontecimentos irão ecoar profundamente. A união que se acaba de celebrar vai encher de alegria o coração de todos os oprimidos. Uma grande ideia venceu. O Ocidente e os Estados Unidos estavam certos de que a Rússia, o proletariado russo, realizariam grandes feitos. O proletariado do mundo inteiro tem os olhos voltados para a Revolução Russa. Ele espera a grande obra que já começa a se concretizar. Sverdlov, presidente do novo TSIC, saudou o Congresso. Logo depois, os camponeses deixaram a sala, gritando: Viva o fim da guerra civil! Viva a democracia unida! Já era noite. O brilho das estrelas e o suave clarão da lua refletiam-se na neve. O regimento Pavlovsk, em uniforme de campanha, estava formado à margem do canal. Sua banda tocava a Marselhesa sob a aclamação dos soldados. Os camponeses desfraldaram a bandeira vermelha do Comitê Executivo do Soviete Camponês da Rússia, na qual pouco antes se havia bordado, com letras douradas, a seguinte inscrição: Viva a União das Massas Trabalhadoras Revolucionárias! Formou-se o cortejo.
Logo atrás vinham outras bandeiras, na maioria dos sovietes de bairros. Entre elas, destacava-se a da fábrica Putilov, com a inscrição: "Inclinemo-nos diante desta bandeira, a fim de criar a fraternidade entre os povos." Surgiram archotes acesos, espalhando na escuridão reflexos avermelhados, que os cristais de gelo multiplicavam em todas as direções. As cabeleiras fumegantes das tochas erguiam-se sobre o cortejo, que avançava cantando ao longo da Fontanka, no meio de milhares de homens mudos e surpresos. Viva o exército revolucionário! Viva a Guarda Vermelha! Vivam as massas trabalhadoras dos campos! A imensa procissão percorreu a cidade. O cortejo cada vez aumentava mais. A todo instante, novas bandeiras vermelhas juntavam-se às que já tremulavam ao vento. Velhos camponeses caminhavam apoiados nos braços de seus companheiros. E, nos seus rostos enrugados, resplandecia uma felicidade infantil. "Ah!" dizia um deles. "Quero ver agora quem é capaz de nos tirar as terras." A Guarda Vermelha estava formada nos arredores dos Smolny, ladeando as calçadas. Nas suas fileiras havia uma alegria indescritível. Um camponês, também já velho, disse ao vizinho: "Não estou cansado. Tenho a impressão de que viajei até agora carregado no ar." Na escadaria dos Smolny, mais de 100 deputados operários e soldados, com suas bandeiras, apareciam como uma massa escura, destacando-se no fundo claro do edifício, de onde a luz jorrava pelas janelas e arcadas. Uma verdadeira onda humana precipitou-se sobre os camponeses. Soldados e operários apertavam-nos de encontro ao peito, beijando-os fraternalmente, no auge da alegria. Abertas as portas dos Smolny, o cortejo penetrou no interior do edifício. Os passos de milhares e milhares de homens, subindo a escadaria, faziam um ruído semelhante ao trovão. No grande salão branco dos Smolny, o Comitê Central Executivo dos Sovietes e todo o soviete de Petrogrado esperavam a multidão, cercados por mais de 1000 espectadores. A sala tinha o aspecto solene dos grandes momentos históricos. Zinoviev apresentou um relatório do acordo estabelecido entre o Soviete dos Operários e Soldados e o Congresso Camponês. Todos os presentes aplaudiram ruidosamente. Quando, ao som da música, os primeiros camponeses do cortejo entraram na sala, a verdadeira tempestade de aplausos estrugiu demoradamente. A presidência levantou-se para dar lugar, junto a si, no estrado, à presidência do Congresso Camponês, que com ela trocou demorados abraços. Atrás do estrado, sobre o fundo branco da parede, foram colocadas as bandeiras vermelhas, entrelaçadas, justamente em cima da moldura de ouro que, dias antes, ainda ostentava o retrato do czar. Sverdlov abriu essa sessão grandiosa saudando os presentes, em curto discurso. Maria Spiridonova subiu à tribuna. Seu vulto magro e pálido, seus óculos, emprestavam-lhe o aspecto de uma professora inglesa. Ninguém diria que essa era a mulher mais poderosa e amada da Rússia. Os operários da Rússia têm diante de si perspectivas históricas até agora desconhecidas. Todos os movimentos revolucionários do proletariado, até o presente, foram derrotados. O movimento atual é internacional. Eis porque é invencível. No mundo inteiro, não há força capaz de extinguir este incêndio revolucionário. O velho mundo desmorona-se e um novo mundo nasce. Quando Maria Spiridonova desceu da tribuna, Trotsky levantou-se, cheio de entusiasmo. "Camaradas camponeses, recebam nossos sinceros cumprimentos. Aqui, vocês não são convidados, mas donos desta casa, onde palpita o coração da revolução. Nesta sala, está concentrada a vontade de milhões de operários. De hoje em diante, todas as terras da Rússia têm um único dono: a União dos Operários, Camponeses, Soldados e Marinheiros." A seguir, Trotsky falou, em tom mordaz e sarcástico, da diplomacia dos aliados, que continuavam a desprezar a proposta de armistício feita pela Rússia, proposta já aceita pelas potências centrais. Hoje nasce uma humanidade nova. Juramos, neste momento, perante o proletariado do mundo inteiro, que permaneceremos em nosso posto revolucionário sem um só instante de desfalecimento.
Se morrermos, morreremos defendendo nossa bandeira. Krylenko expôs a situação da frente. Disse que Dukonin preparava-se para resistir e combater o Conselho dos Comissários do Povo. Que Dukonin e seus cúmplices saibam que esmagaremos sem piedade todos aqueles que procuram obstruir o caminho da paz. Dybenko saudou a Assembleia em nome da Marinha. Khrushchev, membro do Vikgel, declarou: agora, quando todos os verdadeiros socialistas já estão unidos, o exército dos ferroviários coloca-se às ordens da democracia revolucionária. Chegou a vez de Lunacharsky. Emocionado, com lágrimas nos olhos, fez um pequeno discurso. Depois, Prokofiev falou em nome da ala esquerda do Partido Socialista Revolucionário. Por último, Saakashvili, em nome do Grupo dos Internacionalistas Unificados, constituído pela fusão dos grupos de Martov e Gorky, afirmou: abandonamos o TSIC em virtude da intransigência dos bolcheviques. Quisemos forçá-los a fazer concessões para ser possível a união de todas as correntes da democracia revolucionária. Essa união, agora, já está realizada. Por isso, achamos que nosso dever é voltar aos nossos postos, no TSIC. Entendemos que os que abandonaram o TSIC devem voltar aos antigos postos. Stashkov, velho camponês de aspecto respeitável, membro da presidência do Congresso camponês, depois de voltar-se para os quatro cantos da sala, disse: todos nós estamos de parabéns pelo batismo da nova vida e da nova liberdade que hoje começam a existir na Rússia. Gronsky, em nome da social-democracia da Polônia. Skritnik, em nome dos comitês de fábrica. Titonov, em nome das tropas russas de Salônica, e outros, ocuparam a tribuna, dando livre expansão aos seus sentimentos, que se manifestaram com a eloquência característica dos desejos realizados. Noite adentro, sucederam-se os discursos. Já muito tarde, foi posta em votação e aprovada por unanimidade a seguinte resolução: o Comitê Central Executivo Pan-Russo dos Sovietes dos Operários e Soldados, o Soviete de Petrogrado e o Congresso Extraordinário de Camponeses aprovam os decretos a respeito da questão agrária e da paz, promulgados pelo segundo Congresso dos Sovietes dos Deputados Operários e Soldados, assim como o decreto sobre o controle operário, promulgado pelo Comitê Central Executivo Pan-Russo. Em Assembleia Conjunta, o TSIC e o Congresso Camponês declaram estar firmemente convencidos de que a união dos operários, soldados e camponeses, a união fraternal de todos os trabalhadores e de todos os explorados, garante a consolidação do poder que as massas laboriosas acabam de conquistar, e a aplicação das medidas revolucionárias necessárias para acelerar a idêntica conquista pelos obreiros de todos os países do mundo, assegurando, desse modo, a vitória definitiva da causa da paz e do socialismo. O autor e sua obra. Combateu nas barricadas. A sua arma era o lápis, tal como a do ferreiro, lutando a seu lado, talvez fosse um martelo. Mesmo examinada do ponto de vista jornalístico, a atividade de John Reed foi admirável. Os acontecimentos de uma semana, que os seus colegas considerariam simples lutas episódicas entre os partidos russos, ou incidentes pouco importantes da guerra, foram para John Reed dias que abalaram o mundo. Qualquer outro repórter norte-americano, no seu lugar, teria enviado aos jornais pequenas informações lacônicas, sensacionalistas, sem base, sem explicações, mas cheias de lances dramáticos e horripilantes. John Reed, o jornalista, não se limitou apenas à descrição diária dos acontecimentos. Compreendeu a responsabilidade do seu testemunho perante a história, e, por isso, procurou documentar cada fase da luta, reproduzindo os discursos por inteiro, registrando-lhe as decisões. Buscou saber por que motivos as tentativas de acordo fracassaram. Traçou, rapidamente, o perfil dos deputados nos congressos. Disse por quantos votos esta ou aquela proposta foi rejeitada, dando importância enorme a pequeninos pormenores que outros, por certo, julgariam supérfluos. John Reed compreendeu, nitidamente, que não bastava saber quem venceria nessas jornadas de outubro, pois estavam em jogo questões que iriam deixar vestígios profundos e indeléveis na vida da humanidade.
Se esses 10 dias nada tivessem resolvido, se não houvessem modificado a estrutura do mundo, a obra de Reed, com todas as minúcias objetivas, informações sobre as propostas em votação, sobre os locais onde se passaram os acontecimentos, com as descrições das personagens, etc., mesmo assim seria ainda de enorme interesse, porque nela palpita o entusiasmo apaixonado de um cronista que considera esses 10 dias como um período histórico de importância eterna, imortal. Eis porque nenhum pormenor de sua obra é supérfluo, antes, todos eles são complementos indispensáveis, sem os quais seria impossível reproduzir fielmente o movimento dos atores e o brilho dos combates. Graças justamente a tais minudências é que as suas informações adquirem valor inestimável e se tornam expressão magnífica do mais puro jornalismo clássico. O valor literário da obra de Reed é hoje universalmente reconhecido. Foi com espanto que a crítica burguesa se viu obrigada a reconhecer o livro de Larissa Reisner à frente, livro que pode ser considerado a continuação de Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, como uma obra que ultrapassa em perfeição e realismo tudo que se escreveu com caráter informativo sobre a Guerra Mundial. Hoje, essa mesma crítica não pode também ocultar o valor do trabalho de Reed. Mas só os que julgaram essas obras do ponto de vista unilateral da estética poderiam ficar assim admirados. Não é por mero acaso que Reisner e Reed conseguem transformar fatos rudes e acontecimentos secos em narrações que, pela força de expressão, pela sensação e interesse que os despertam, podem ser equiparadas às melhores novelas até hoje escritas e que exerceram papel decisivo na história contemporânea. Reed e Reisner realizaram esse milagre porque escreveram, reproduzindo de maneira impecável, a verdade social, intransigente. Alguém já disse que o valor real de um artista deve ser aquilatado pelo grau da sua penetração social. A tese tem a seu favor obras como O Fogo, de Henry Barbusse, ou como Gemmi e Jeans, de Upton Sinclair, dois autores da mesma corrente intelectual de Reisner e Reed. Mas a sua exatidão melhor se evidencia quando se verifica que Reisner e Reed, escrevendo sem nenhuma preocupação literária, conseguiram, talvez justamente por isso, realizar trabalhos de qualidade artística muito valiosa. A grandeza de John Reed está, sobretudo, na atitude que adotou. A afirmativa tendenciosa de que a verdade reside no meio termo, ou de que não há verdade absoluta, não exerceu nenhuma influência sobre ele. Desde os primeiros momentos, Reed compreendeu de que lado estava realmente a verdade. E, sem vacilar um só instante, colocou-se resolutamente a seu lado. Não é fácil avaliar atualmente o enorme significado desta conduta. Naquela época, todos os jornais a soldo dos aliados, dos aristocratas e seus partidários, dos generais, dos oficiais e do inumerável exército de suboficiais profissionais, dos grandes proprietários de terra, dos capitalistas e da sua formidável propaganda, todos, enfim, tremiam diante do novo poder. Os aliados e a grande legião de políticos seus defensores, os partidos burgueses, os mencheviques, levantavam oceanos de calúnias contra os bolcheviques. E as ondas imundas desse oceano, saltando por uma das fronteiras da Rússia, inundavam o mundo inteiro. Quem poderia negar que Lenin e os outros chefes da facção bolchevique tinham chegado à Rússia com o auxílio do Estado-Maior inimigo, o Estado-Maior alemão? Não estavam os mais velhos militantes socialistas ao lado dos mencheviques? Os socialistas revolucionários não haviam também lutado contra o czarismo por meio de atentados terroristas? Com que direito então, impediam os bolcheviques a sua colaboração no novo governo, num governo comunista? Por que razão não participavam do poder, pelo menos como representantes de uma minoria? Saberia porventura John Reed que essa colaboração significava o fortalecimento do capitalismo? Compreenderia que, em determinada etapa de desenvolvimento das revoluções, certos elementos, antes rebeldes, se portam na prática como contra-revolucionários. Estaria orientado, inspirado em Lenin, que, com mão firme, havia anos, preparava a sublevação em todos os seus pormenores. Seja como for, o certo é que John Reed soube orientar-se no meio desse labirinto de hipóteses e seguir em linha reta o caminho que escolheu.
12 anos após a vitória da Revolução, analisando os seus instantâneos jornalísticos, não se pode deixar de reconhecer que qualquer pacto com mencheviques ou socialistas revolucionários modificaria, por certo, o rumo dos acontecimentos. Se tal acontecesse, os bolcheviques não teriam podido desalojar o adversário de todas as posições para passarem, em seguida, à realização prática do Manifesto Comunista. Os mencheviques e socialistas revolucionários, que, naquela época, reclamavam o direito de participar no novo governo, aliaram-se depois à aristocracia e ao capital contra a Revolução Russa. E quantos insistiam nessa colaboração revelaram-se também, mais tarde, elementos merecedores de restrita confiança. Portanto, os artigos de John Reed não são apenas documentos de grande valor histórico. Constituem, também, verdadeiras profecias. Eis a opinião de Lenin sobre esta obra. Li o livro de John Reed com o maior interesse e uma atenção constante. Do fundo do coração, recomendo aos operários de todos os países. O meu desejo é que seja traduzido em todas as línguas e difundido aos milhões de exemplares. Este livro traça um quadro extremamente vivo e fiel dos acontecimentos. E, sem conhecer esses acontecimentos, não seria possível compreender, em toda a sua extensão, os problemas relacionados com a Revolução Proletária e a ditadura do proletariado. Tais ideias, sem dúvida alguma, já foram discutidas a fundo. Mas, antes de aceitar ou de repelir essas ideias, é necessário aprender o significado da atitude que se vai adotar. O livro de John Reed, indiscutivelmente, auxiliará bastante o esclarecimento de todos os pontos que constituem o fundamento da Revolução Operária Internacional. Deste modo, Lenin não só faz justiça aos méritos de John Reed, como também proclama que o seu livro é um documento verídico, uma arma do proletariado, que luta pela liberdade. Não foi por acaso, nem como turista curioso, em busca de sensações, que Reed entrou na Revolução Russa. Não foi tampouco sem preparação que descreveu, com entusiasmo e talento, os passos revolucionários. Reed não era de origem proletária. O pai fora um rico proprietário em Portland, Estados Unidos, no estado de Oregon. Nasceu a 22 de outubro de 1887 e, depois de terminar os estudos primários, pôde cursar a Universidade de Harvard, a escola dos americanos ricos. A Universidade de Harvard. O filósofo Emerson, há 60 anos, mostrou todo o ridículo de liberalismo dessa universidade, que não podia ser o que devia ser. Uma universidade sem o direito de tornar-se o centro de inspiração e de difusão das novas ideias. Sem poder ser um Delfos anunciador. Uma universidade que tinha de evitar que os seus estudantes saíssem preparados para dirigir a sociedade. Na Universidade de Harvard, a grandeza de espírito é suspeita e caluniada. Os jovens saem da universidade transformados em velhos caducos. Um poeta ou um filósofo não conseguem viver na atmosfera dessa escola. Ou morrem asfixiados, ou são expulsos. Ainda hoje estas palavras de Emerson são justas. Harvard continua fiel ao passado. O que Emerson viu em 1860 em Upton Sinclair tornou a ver em 1922, quando visitou a famosa escola, a fim de colher dados para o seu livro A Parada Militar. Descrevendo a instrução norte-americana, Sinclair afirma que a orientação do corpo docente é inteiramente antissocial. Os professores dependem dos magnatas da eletricidade, ou chegam mesmo a ser acionistas de grandes armazéns, de sociedades anônimas de Boston, etc. O jornal da universidade bate-se valentemente pela liberdade de expressão, mas combate com a mesma energia todos os discursos de propaganda. Sem exceção, os estudantes são meninos de boa família, filhinhos de papai, fúteis, pretensiosos, preocupados unicamente com as boas maneiras, com os últimos recordes desportivos e as festas elegantes. Sempre dispostos a aprovar, sorrindo, o assassínio, na cadeira elétrica, de saco e vanzete, ou de qualquer outro vermelho, principalmente se essa aprovação tiver como prêmio uma melhora na sua posição, na sua carreira estudantil.
Entre os estudantes de Harvard, só houve uma exceção que foi excomungada publicamente pela universidade em peso, cuja reitoria confessou, numa sessão solene, que esse estudante era a única mancha a empanar o brilho da famosa escola de meninos ricos. Upton Sinclair, que pulveriza os universitários de Harvard com a sua crítica severa e esmagadora, diz, a tal respeito: houve, entretanto, um estudante de Harvard que conseguiu derrubar o muro de gelo dos preconceitos oficiais. Foi à Rússia e deu a vida pela Revolução. A personalidade desse estudante é tão grandiosa que por si só faz esquecer todos os crimes cometidos pelos capitalistas norte-americanos e pelo seu governo contra a Rússia. Daqui a 100 anos, Harvard orgulhar-se-á dele. Mas atualmente sente-se envergonhada porque o teve entre as suas paredes. Quando conseguiu os 16 milhões de dólares que desejava, Harvard, alardeando publicamente o seu patriotismo fanático, resumiu em 3 palavras a sua vergonha eterna: menos John Reed. Realmente, foi Reed quem mereceu essa maldição. Em 1919, John Reed obteve o diploma de Direito com distinção. Durante o curso, fundou com alguns colegas um clube socialista. Nas férias, quando passava alguns meses em companhia dos pais, a família e as pessoas amigas ficavam escandalizadas porque ele vivia no meio da gentalha, isto é, preferia o convívio dos trabalhadores nas reuniões da IWW a palestrar com os cérebros petrificados, esquematizados do seu meio social, ou a frequentar os chás elegantes. Além disso, já desenvolvia copiosa atividade literária, escrevendo novelas, poesias e artigos. Ao terminar o curso universitário, foi nomeado redator do órgão radical The American Journal. Como correspondente desse órgão, esteve no México, que, desde 1911, era agitado por grande movimento revolucionário. Boris Reinstein, o mesmo que, como delegado do Partido Operário dos Estados Unidos, tomou parte nos combates de outubro de 1917, em Retrógrado, e que Reed cita no seu livro, diz que John permaneceu no México durante 5 meses, identificado em ideias com Rancho Villa, o famoso rebelde mexicano. No seu primeiro livro de grande envergadura, México Insurgente, Reed põe a nu o fundo real da questão mexicana. A ação corruptora, as intrigas, os interesses do imperialismo yanqui. A obra causou sensação. Voltando seu autor aos Estados Unidos, já era imensamente popular. Não por causa, mas apesar do caráter social do livro. John Reed alcançou o êxito pelo mesmo motivo que Jet London. É preciso que se diga que Jet London é extraordinariamente medíocre. Mas os americanos viram nele o boy que correu perigo no estrangeiro e que depois soube contar as suas aventuras de maneira interessante. Assim também foi Reed apreciado. A sua fama de autor dramático e de poeta correu o mundo. A crítica consagrou-o. Os jornais disputavam-lhe a colaboração. O Metropolitan Journal e o World, de Nova York, pagavam-lhe nada menos de $25 mil por ano para obter, regularmente, artigos da sua lavra. Mas o conflito entre as suas convicções socialistas, dia a dia mais profundas, e a imprensa nova-iorquina era inevitável. Essa luta surgiu também no seu espírito. Por um lado, o inesgotável talento de escritor reclamava-lhe campo onde pudesse livremente expandir a sua sede de atividade. Só jornais com tiragens de milhões de exemplares eram capazes de garantir a repercussão profunda dos seus escritos no pensamento popular. Entretanto, por outro lado, há muito tempo notava que, dentro de si, nascia um rancor surdo, sempre crescente, contra a imprensa amarela, que procurava encobrir as podridões do mundo capitalista atual com um véu de mentiras, de informações falsas, de editoriais de encomenda, ou de folhetins simplesmente sórdidos. E esse rancor aumentava, à medida que Reed se revoltava, cada vez mais, contra o capitalismo explorador. Como pôde resolver situação tão contraditória? O seu amigo Max Eastman, em The Liberator, depois da morte de Reed, mostra-nos como ele pôs fim à contradição existente entre o seu íntimo e a sua atividade.
Durante esse período, em que as redações, os salões, os cofres dos magnatas do jornalismo capitalista estavam abertos para Reed e o seu nome era sinônimo de alegres e audaciosas aventuras, o grande repórter permaneceu fiel ao nosso jornal revolucionário, que nada lhe pagava e que possuía a ínfima tiragem de 10.000 exemplares. Nunca deixou de enviar sistematicamente a sua colaboração. Torce para onde fosse, escrevia. Não se esquecia de nos mandar um artigo, sempre melhor do que os outros, escritos para os seus patrões capitalistas. Assim, Reed, enquanto pôde, tentou satisfazer, ao mesmo tempo, a imprensa burguesa e a imprensa revolucionária. Afinal, foi obrigado a sair do Metropolitan Journal. Ficou então privado não só dos honorários de jornalista, como de todos os recursos. A justiça burguesa, em virtude da sua ação socialista, não lhe permitiu que herdasse a fortuna que lhe legara ao pai. Em todas as fases agitadas das lulas sociais, Reed apoiou sempre, com o nome e a pena, a causa dos trabalhadores. Foi preso, por ocasião da greve têxtil de Paterson, apesar de estar no teatro dos acontecimentos como correspondente oficial de um jornal, simplesmente porque protestou contra as brutalidades da polícia, que, como de costume, maltratava, prendia e espancava os operários. Na prisão escreveu o epigrama O Hotel do Xerife Rutcliffe, denunciando as torturas e os sofrimentos dos detidos. O folheio causou sensação. Por causa dessa publicação, Reed foi expulso do estado de Nova Jersey. Em seguida organizou um grande comício na cidade para onde foi recambiado. No dia do comício havia tanta gente, que a polícia julgou melhor não intervir. Logo depois, no Madison Square Garden, o maior recinto de Nova York, ao fazer uma conferência, referiu-se à grande luta dos operários têxteis de Paterson, que tinha de bater-se contra o capital, a polícia e a justiça. O efeito dessa conferência foi tremendo. Toda a imprensa teve de noticiar as violências praticadas contra os operários pelos agentes da burguesia. Nessa época, John Reed estava no apogeu da fama. Admiravam-no pelo seu amor à verdade e pela força de expressão dos seus discursos escritos. A seguir, John Reed organizou uma grande campanha de imprensa contra a Standard Oil Company, que mandara assassinar vários operários, na greve dos poços de petróleo de Mayona. Os seus artigos sobre o assunto aparecem no New York Tribune e no Metropolitan Journal. Como o público acompanhasse a campanha com franca simpatia e dia a dia se mostrasse mais indignado contra o trust petrolífero, Rockefeller moveu um processo contra os jornais que o acusavam. Mas logo de início a ação ficou prejudicada, pois os juízes foram obrigados a reconhecer que as acusações formuladas por John Reed não podiam ser consideradas como calúnias. John Reed, em 1914, afrontou novamente as iras do czar dos Estados Unidos, o rei dos milionários, John Rockefeller, quando se verificou uma greve dos trabalhadores nos poços de petróleo da Standard Oil, no Colorado. Reed tinha, então, apenas 27 anos. Os grevistas, que se haviam refugiado em Ludlow, sob barracas de campanha, foram dali desalojados, à noite, por agentes de Rockefeller, armados de tochas, que derramaram petróleo nas barracas e as incendiaram. O fogo destruiu o acampamento. 20 pessoas, entre as quais várias crianças e mulheres, surpreendidas pelo fogo, não puderam fugir e morreram queimadas. Baseado nas próprias observações e na descrição dos que assistiram ao incêndio, John Reed publicou uma exposição dos fatos tão objetiva que não só a imprensa, mas até o governo se viram na contingência de dar uma satisfação à opinião pública, nomeando uma comissão para investigar as causas e apurar as responsabilidades do acontecido. Ainda em 1914, ao deflagrar a guerra, Reed seguiu para a Europa como correspondente de vários jornais americanos. Boris Reinstein conta que Reed não temia os perigos, indo às trincheiras mais avançadas de todas as frentes de combate. Quando a população da Sérvia foi obrigada a refugiar-se na Albânia, em 1915, para livrar-se do ataque iminente das tropas de Mackensen, John Reed acompanhou os refugiados. Mas as trágicas peripécias desse êxodo, que custou a vida a milhares de crianças e mulheres, abalaram profundamente a saúde de Reed.
em consequência das privações e dos sofrimentos, adoeceu gravemente. Voltando à América, fez uma série de conferências para mostrar as barbaridades que se cometiam, tanto do lado dos aliados, como dos alemães. Graças a essas palestras, teve contra si, ao mesmo tempo, os agentes de todos os beligerantes. Reed, nesse momento, já tinha em preparação a guerra na Europa Ocidental, onde descreve, principalmente, os acontecimentos balcânicos. No mesmo ano, partiu para a Rússia, que então visitava pela primeira vez. Ao chegar, foi preso, porque afirmara que as autoridades czaristas eram diretamente responsáveis pela organização de pogroms antissemitas. E aplicaram-lhe os requintados métodos da Ucrânia. Reed desapareceu de repente, sem que ninguém soubesse de seu paradeiro. Os jornais russos não publicaram uma só linha a tal respeito. Só mais tarde, quando a imprensa de Nova York, estranhando o silêncio, pediu notícias suas por intermédio da embaixada americana em Petrógrado, os colegas começaram a procurá-lo, conseguindo-lhe a liberdade. Voltou à América. Entrou para a redação do Temassis, jornal que mais tarde passou a se chamar The Liberator. Nesse jornal publicou vários artigos, atacando violentamente a guerra e o militarismo. Sobretudo, intitulado Prepara o teu filho para a camisa de força. Fez com que a repressão policial fechasse o jornal. Desde que os Estados Unidos entraram na guerra, em 1917, desencadeou-se terrível reação contra o movimento socialista e antimilitarista, expedindo-se logo ordem de prisão contra todos os redatores do Temassis. Os colaboradores foram também encarcerados. John Reed escapou, porque, quando foram prendê-lo, já estava a bordo de um transatlântico, novamente a caminho da Rússia, para onde seguia em missão jornalística, a fim de estudar a Revolução de Kerensky. Condenado à revelha, foi classificado de incorrigível. A intentona de Kornilov fracassara. Mas o estado de coisas reinante, nos moldes da República Democrática, deixou Reed profundamente decepcionado. A burguesia e os latifundiários trabalhavam abertamente para obter todo o poder. No prefácio da edição inglesa deste livro, Reed diz que eles pediam uma república constitucional como a francesa e a americana, ou monarquia parlamentar semelhante à inglesa. As massas populares, porém, desejavam libertar-se, instaurando uma verdadeira democracia operária e camponesa. O governo de Kerensky estava, indiscutivelmente, ao lado da burguesia e dos senhores feudais das terras. Batia-se pela continuação da guerra, pela dissolução dos comitês de fábrica e dos conselhos de soldados. E só prometia a terra aos camponeses, porque essa reivindicação dos bolcheviques já se tinha transformado num irresistível movimento de massas. Reed desmentiu as calúnias assacadas contra os bolcheviques. Na minha opinião, os que afirmam que os bolcheviques representam a força destruidora ou não compreendem bem as coisas ou mentem. Acho, pelo contrário, que são o único partido russo que possui um programa construtivo. A meu ver, só o partido bolchevique será capaz de exercer o poder em toda a Rússia. Se, depois de tomarem o poder, os bolcheviques fossem derrubados, em dezembro os exércitos da Alemanha capitalista estariam em Petrógrado. E, de novo, a Rússia voltaria a gemer sob o chicote do czar. Este jornalista, já temperado pela experiência de outras revoluções, compreendendo o alcance social de cada evento, conseguiu prever, de maneira extraordinária, o sentido da transformação histórica que se processava na Rússia. Com uma clarividência admirável, percebeu que a luta entre os partidos terminaria pela vitória bolchevique. E não vacilou um só momento, integrando-se nas suas fileiras e confessando abertamente. No prefácio de Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, terminado em 1º de janeiro de 1919, Reed escreve, na parte final: em face desta luta, não me conservei neutro, porque simpatizava com uma das partes. Quando, todavia, escrevi a história dos acontecimentos, procurei ser apenas um repórter consciencioso, empenhado em falar a verdade. Após a vitória do proletariado russo, Reed ocupou um cargo no Comissariado do Povo para os Negócios Estrangeiros, sendo um dos encarregados da propaganda revolucionária nos países de língua inglesa.
Era um verdadeiro soldado da revolução. Tanto assim que, ao ser dissolvida a Constituição pelos bolcheviques, quando se esperava um golpe de força dos socialistas revolucionários com o apoio de outras facções abertamente reacionárias, Reed, de fuzil ao ombro, juntou-se à guarda que protegia o edifício do Comissariado dos Negócios Estrangeiros. Entretanto, nos Estados Unidos a reação contra a atividade revolucionária de Reed recrudescia. Boris Reinstein escreve: no momento em que Reed falava no terceiro Congresso Pan-Russo dos Sovietes, a data do julgamento do processo contra ele, por campanha antimilitarista, já fora fixada. Reed resolveu imediatamente comparecer perante o tribunal para defender-se. Sabia, de antemão, que seria condenado a 20 anos de trabalhos forçados, caso ficasse provado que havia incorrido na alçada de um só dos artigos citados na acusação. Mas não hesitou. Embarcou para a Finlândia, atravessando regiões ocupadas pelos guardas brancos. Ficou retido alguns meses na Noruega, pois o governo americano não lhe concedeu permissão para seguir viagem, embora fosse aos Estados Unidos assistir ao julgamento do seu processo. Afinal, este se realizou sem a presença de Reed. Mas os juízes não lavraram a sentença, transferindo-a para mais tarde. Assim que chegou aos Estados Unidos, pôs-se à disposição do promotor, insistindo para que fosse marcada a data do novo julgamento. Foi preso. Mas logo depois, mediante fiança, obteve a liberdade, para se entregar a um intenso trabalho literário e de agitação. Foi nessa época que terminou este livro. No dia do julgamento, o promotor fez o que pôde para convencer os juízes ultrapatriotas e hostis de que o traidor da pátria merecia ser condenado. Para criar ambiente, mandou vir uma banda de música, a fim de tocar hinos nacionalistas diante do Palácio da Justiça. Começada a audiência, o acusado declarou que julgava um dever lutar sob a bandeira vermelha da Revolução Proletária Internacional. O procurador perguntou: e o acusado combateria sob a bandeira americana, na guerra atual? Não. Respondeu Reed energicamente. Por quê? O brioso idealista respondeu a esta pergunta com um discurso de 1 hora, no qual descreveu as barbaridades da carnificina mundial, organizada pelos capitalistas. Os jurados comoveram-se e Reed foi absolvido. Daí por diante, Reed lutou com todas as suas forças contra a intervenção militar na Rússia e contra o bloqueio da República Soviética dos Trabalhadores. Organizou comícios monstros em quase todas as cidades dos Estados Unidos para dizer ao proletariado e ao povo americano o que fora a Revolução Russa. Esteve preso uma infinidade de vezes. Na Filadélfia, tendo organizado uma conferência sobre a Rússia, não pôde realizá-la no edifício escolhido, porque a polícia impediu a entrada. Então, apesar de todas as ameaças, Reed subiu a um tablado e começou a falar. Milhares de pessoas ouviram-no. A polícia arrancou-o da tribuna improvisada e carregou contra a multidão. Muitos soldados, porém, defenderam o orador. Esse comício tão agitado impressionou profundamente as massas operárias da Filadélfia e de outras cidades. Processado outra vez, como perturbador da ordem pública, Reed novamente se defendeu. Quando os jurados declararam a absolvição, o procurador exigiu que cada um confirmasse pessoalmente o veredicto. Ingressando no Partido Socialista dos Estados Unidos, Reed trabalhou intensamente na organização da ala esquerda, combatendo com a maior energia os oportunistas, como Ilitch, Bajer e outros. Em setembro de 1919, realizou-se em Chicago um congresso socialista. Reed aderiu ao grupo que pretendia alicerçar esse partido até a conquista da maioria dos seus membros para o comunismo. Mas uma outra corrente de camaradas insistia na fundação imediata do Partido Comunista. Os chefes oportunistas intimaram Reed e os companheiros a sair imediatamente da sala em que se reunira o Congresso. Como se negassem a fazê-lo, os chefes amarelos chamaram a polícia para expulsar Reed e os seus correligionários. O grupo de Reed tentou fundir-se com a facção revolucionária da ala esquerda do Partido Socialista. Mas, como os dois grupos não chegaram a um acordo em questões de organização e de tática, surgiram, nos Estados Unidos, dois partidos comunistas.
o Partido Comunista e o Partido Comunista Operário, este sob a direção de Reed. Até aí Reed fazia parte da redação do Revolutionariat, órgão da ala esquerda do Partido Socialista. Mais tarde, assumiu a direção do órgão central do Partido Comunista Operário, The Voice of Labour. Nas suas colunas, Reed, através de artigos escritos em linguagem facilmente compreensível pelos operários, procurava organizar uma rede de comitês de fábrica, lutando, ao mesmo tempo, para desmascarar a traição de Goebbels e de outros dirigentes da Federação Americana do Trabalho, ligada aos patrões e ao governo para combater a influência anarquista na International Workers of the World. Continuou, não obstante, a sua atividade literária, escrevendo uma sátira onde ridicularizava Wilson, os aliados e a Conferência de Paz de Versalhes, publicação acolhida com entusiasmo pelas massas. Em outubro de 1919, querendo voltar à Rússia para trabalhar com o Comitê Executivo da Internacional Comunista, na unificação dos dois partidos comunistas americanos, Reed foi proibido pelo governo americano de sair do país. Vencendo, entretanto, todos os obstáculos, conseguiu embarcar clandestinamente e chegar à Rússia, onde participou na elaboração das condições de fusão das duas fações comunistas dos Estados Unidos. Escreveu para a revista A Internacional Comunista e reuniu material destinado a vários trabalhos que projetava realizar na América. Durante a sua ausência, a polícia de Chicago, baseando-se num artigo de Reed sobre espionagem, processou-o. Condenaram-no a 5 anos de trabalhos forçados. Apesar de o governo poder elevar ainda a pena para 20 anos, Reed quis voltar à América em princípio de 1920, passando pela Finlândia. Traído por um marinheiro, que prometeu ajudá-lo, foi preso, quando o navio em que viajava ia partir para a Suécia. Esteve 3 meses encarcerado na Finlândia. Por fim, depois de ameaçar as autoridades com uma greve de fome, conseguiu ser solto na fronteira da Rússia, onde novamente tomou parte nos trabalhos do Comitê Executivo da Internacional Comunista. Depois da unificação dos partidos comunistas dos Estados Unidos, assistiu, como seu delegado, ao segundo Congresso da Internacional Comunista, seguindo para Baku, com outros delegados, para participar do Congresso dos Povos do Oriente. Ao voltar desse congresso, tensionava partir para a América, sem saber a sorte que o esperava. Mas uma grave moléstia, que provavelmente havia contraído no Cáucaso, ceifou a vida, tão cheia de energia e de entusiasmo juvenil, do bravo militante, que se consagrara inteiramente à causa da Revolução Proletária Mundial. John Reed morreu num dia gelado, 3 anos depois das Jornadas de Outubro, em que o seu coração tanto pulsara pela libertação do povo russo. Mas a luta ainda não estava terminada. Os mercenários estrangeiros ainda pisavam o solo russo, tentando desfechar um golpe de morte no proletariado revolucionário. O mundo capitalista esperava destruir a obra de Lenin e dos seus companheiros. Mas John Reed, que no começo do embate já estava certo de que o seu partido venceria, tinha agora a firme convicção da vitória definitivamente consolidada. Quando cerrou os olhos para sempre, no dia 17 de outubro de 1920, tinha apenas 33 anos de idade. Mas fora uma vida fértil, fecunda, riquíssima. Durante esses 33 anos, Reed trabalhara arduamente em prol do socialismo, da revolução proletária e da difusão da verdade. Mas jamais compreendeu, senão parcialmente, a extraordinária importância da sua obra. Tanto que diz, no prefácio do seu livro, que, assim como hoje tudo o que se escreveu sobre a Comuna de Paris tem um maior valor como documentação, a sua obra poderá mais tarde ser simples fonte de informações precisas para a história da Revolução de Outubro. O livro de John Reed, entretanto, não é apenas material histórico de valor episódico. Nestes últimos anos, surgiram muitos escritos sobre a Revolução Russa ou sobre Lenin. Reed, porém, continua a ser, e será sempre, o narrador mais perfeito, mais claro, mais vivo, mais palpitante desse acontecimento. Além disso, o livro de Reed é uma autêntica obra de arte. Émile Zola definiu arte como parte da verdade, vista através do temperamento.
Nós, que vivemos a época da Guerra Mundial, das revoluções vitoriosas e das insurreições reprimidas, não podemos ficar satisfeitos com essa definição. Para nós, a arte é uma parte da verdade, vista por um temperamento revolucionário. Não é fácil encontrar, para uma parte da verdade tão importante como os combates do proletariado, em outubro de 1917, um temperamento tão revolucionário como o de John Reed. Na Praça Vermelha, em Moscou, perto da muralha do Kremlin, está enterrado o filho dos burgueses americanos que tinha o coração revolucionário. Nessa Praça Vermelha, entre as cúpulas, as muralhas e as ameias de aspecto fantástico, descritas magistralmente no seu livro, quando pinta o quadro dos funerais daqueles que morreram pela Revolução, nessa mesma Praça Vermelha, John Reed dorme para sempre. Aqui, neste lugar sagrado, o mais sagrado de toda a Rússia, descansam os nossos melhores camaradas, são palavras de Reed. E ali mesmo foi sepultado. Ao seu lado, está o cadáver do homem que encarnou o seu ideal, e foi o seu guia. John Reed não poderia, realmente, ter desejado o melhor lugar para o seu túmulo. Está ao lado do sepulcro de Lenin. Egon Erwin Kisch,